Imagine que você está dentro de um quarto, sem internet, sem contato com o mundo externo, e alguém começa a te enviar mensagens em chinês. Mas tem um detalhe: você não entende absolutamente nada de chinês. Nenhuma palavra, nenhum símbolo, nada. Mesmo assim, você responde perfeitamente, como se fosse fluente. Agora vem a pergunta que muda tudo. Você realmente entende o que está dizendo ou só está seguindo regras? Se você gosta de questionar o que é real, o que é consciência e até onde a inteligência pode chegar, já se inscreve no canal, porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a mente, humana e artificial. Esse cenário não é apenas uma imaginação. Ele foi proposto por um filósofo chamado John Searle e ficou conhecido como o experimento do quarto chinês. A proposta é simples, mas profundamente inquietante, e até hoje provoca debates sobre algo que parece cada vez mais atual. Máquinas podem realmente entender ou só estão simulando compreensão? Vamos voltar à cena. Você está no quarto. Alguém lá fora te envia símbolos em chinês. E dentro do quarto existe um manual, um conjunto de regras. Esse manual diz exatamente o que você deve fazer. Se receber esse símbolo, responda com aquele. Se aparecer essa combinação, escreva essa sequência. Você não entende o significado, mas consegue seguir as instruções perfeitamente. E do lado de fora, quem recebe suas respostas acredita que você entende chinês. Para quem está fora do quarto, você parece inteligente, parece consciente, parece compreender. Mas dentro do quarto, você não entende nada. Você apenas segue regras. Agora pense com calma. Se alguém consegue responder perfeitamente sem entender o significado, isso é inteligência ou é apenas simulação? É aqui que o experimento se torna ainda mais interessante, porque ele se conecta diretamente com a inteligência artificial. Sistemas de IA conseguem responder perguntas, escrever textos, manter conversas, resolver problemas. Mas isso levanta uma dúvida fundamental. Eles entendem o que estão fazendo ou apenas seguem padrões? Essa é a parte mais provocativa, porque se você parar para pensar, o cérebro humano também segue padrões. Você aprende palavras, associa significados, responde a estímulos. Mas será que existe algo além disso? Algo que diferencia entender de apenas processar informação? O experimento do quarto chinês gira em torno de uma ideia central: a diferença entre consciência real e simulação de comportamento inteligente. Uma máquina pode parecer inteligente, pode agir como se entendesse, mas isso não significa que ela realmente entende. Na psicologia, entender não é só responder corretamente, é atribuir significado, é ter experiência, é sentir. Quando você entende algo, existe um sentido interno, uma percepção, uma consciência. Já uma máquina não sente, não experimenta, não tem consciência subjetiva. Ela processa, calcula, responde, mas não vivencia. E aqui está o ponto mais intrigante. Se o comportamento é indistinguível, como saber se existe consciência ou não? Se uma máquina responde como um humano, qual é a diferença prática? Esse debate é antigo. Filósofos já discutiam algo parecido muito antes da tecnologia. A diferença entre parecer algo e ser algo. E o perigo está exatamente aí: confundir comportamento com consciência. Porque quanto mais avançada a tecnologia se torna, mais convincente a simulação fica. Hoje, você conversa com sistemas que parecem humanos, recebe respostas naturais, interage com inteligência artificial diariamente e muitas vezes nem percebe.
Isso levanta uma questão inquietante. Você está se conectando com algo que entende ou com algo que apenas simula entendimento? E talvez o mais desconfortável seja isso. Se uma simulação é perfeita o suficiente, ela deixa de importar ou ainda existe uma diferença fundamental? No final das contas, o experimento do quarto chinês não responde tudo, mas ele deixa uma dúvida impossível de ignorar. Se algo age como inteligente, mas não entende, isso é suficiente? Você está dentro do quarto, respondendo tudo corretamente. Parece inteligente, parece consciente, mas no fundo, você não entende nada. Agora a pergunta muda de forma. E se isso não fosse só um experimento, mas um espelho? Uma das críticas mais provocativas ao experimento do quarto chinês é essa. E se nós, humanos, também estivéssemos apenas seguindo regras complexas? Você aprendeu linguagem, aprendeu padrões, aprendeu respostas sociais. Quando alguém diz algo, você responde. Quando vê uma situação, você reage. Mas será que isso é compreensão real ou apenas um sistema extremamente sofisticado de associações? Aqui entramos em uma das perguntas mais difíceis da filosofia. O que é consciência? É saber responder? É ter linguagem? Ou é ter uma experiência interna? Porque existe algo que a máquina não tem. E você tem o tempo todo. Sensação. Você não apenas responde. Você sente. Você percebe. Você experimenta o mundo de dentro para fora. A dor não é só uma resposta. Ela é vivida. A alegria não é só uma reação. Ela é sentida. E é aqui que muitos defendem que existe um limite. Um limite entre processar informação e ter consciência. Uma máquina pode sim simular comportamento, mas não necessariamente tem uma experiência interna. Agora vem a parte inquietante. E se no futuro sistemas forem tão avançados que não consigamos mais distinguir? Se uma máquina disser que sente, como você prova que ela não sente? Na filosofia existe algo chamado o problema das outras mentes. Você não consegue provar que outra pessoa é consciente. Você assume isso, baseado no comportamento, na linguagem, na semelhança com você. Mas prova absoluta não existe. Agora, conecta isso com a inteligência artificial. Se uma IA agir como consciente, falar como consciente, responder como consciente, o que impede alguém de acreditar que ela é consciente? E talvez a parte mais desconfortável seja essa. O experimento do quarto chinês não fala só sobre máquinas. Ele fala sobre você. Sobre o que significa entender. Sobre o que significa pensar. Sobre o que significa ser consciente. Você pode repetir algo sem entender. Pode decorar. Pode responder corretamente. Mas isso não é o mesmo que compreender. E talvez essa diferença seja o que define a mente humana. Então ficamos com duas possibilidades. Ou a consciência é algo especial, algo que não pode ser replicado apenas com regras, ou tudo o que chamamos de consciência é apenas um sistema extremamente complexo de processamento. Durante séculos, acreditamos que certas coisas nos definiam: linguagem, razão, inteligência. Mas cada vez mais, máquinas estão alcançando esses níveis. Então a pergunta muda. Se não é isso, o que nos torna humanos?
O avanço da tecnologia está forçando essa discussão, não apenas no campo científico, mas na vida cotidiana. Porque você já interage com sistemas inteligentes, já recebe respostas que parecem humanas, já se conecta com algo que talvez não entenda nada. E isso traz um risco silencioso. Começamos a atribuir intenção, emoção, consciência a sistemas que podem estar apenas simulando. E talvez no futuro, essa linha desapareça completamente. Não porque as máquinas se tornaram humanas, mas porque nós deixamos de perceber a diferença. Se você conversar com algo que parece entender tudo, isso é suficiente para você acreditar? Ou você precisa de algo mais? Algo que não pode ser visto, nem medido, nem comprovado. Agora me diz com sinceridade: se uma máquina falasse com você como um humano, pensasse como um humano e respondesse como um humano, você acreditaria que ela é consciente? Se esse vídeo te fez questionar o que é inteligência, consciência e até o que significa ser humano, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não entrega respostas prontas, a gente te coloca diante das perguntas que mudam a forma como você vê o mundo.